vamos lá. Bom dia, vamos continuar então, gente. Olha só, rapidinho, vamos só relembrar os 8 passos desse conto da Vasalisa, essas 8 tarefas que ela teve que passar, né, para entrar nesse processo de iniciação. Então, o primeiro foi permitir a morte da mãe boa demais. O que é permitir essa morte dessa mãe boa demais, né? É deixar esse nosso lado mais ingênuo, né, mais bonzinho, mais subserviente mesmo, esse lado muito obediente, sabe? Dessa mãe que aceita tudo sem trazer nenhum questionamento, ele precisa realmente morrer. A segunda tarefa da Vasalisa era denunciar a natureza sombria, que é quando chegam a madrasta e as filhas más, e a Vasalisa sai dessa relação que era só de amor e passa agora a viver conflitos. Mas ainda assim ela está agarrada demais à ideia da mãe muito boa, né? Ela aceita toda a maldade, sem questionar, sem necessariamente fazer nada para mudar o processo dela. Depois vem a terceira tarefa, que é navegar nas trevas, né? Que é onde ela vai o quê? É o momento que a luz se apaga e ela se vê sem alternativa. Agora eu tenho que enfrentar as minhas sombras. Eu tenho que enfrentar esses lados que não são tão lindos, né? Não são tão bonitos. É aquela história que eu falo, né? Vai lá, dá uma namoradinha na sombra e volta, tá? Depois tem a quarta tarefa, que é encarar a megera selvagem, né? Que é encarar essa mãe selvagem, essa mãe que coloca para você toda essa sua sombra presente e diz: e agora? O que você vai fazer com todas essas sombras? Como você vai lidar com cada uma delas? Tá? Que é o momento onde a Vasalisa encontra com essa Baba Yaga e se vê ali no momento de resolver essas questões. Depois tem o servir o não racional. O que seria servir esse não racional? É justamente começar a confiar na sua intuição. É o momento onde a Vasalisa começa lá a cumprir aquelas tarefas, né? De varrer a casa, varrer o quintal, lavar a roupa, né? Separar os grãos, separar não, cozinhar, né? Cozinhar os grãos que vão alimentar essa mãe selvagem, ok? Então nós paramos aí, nós vamos falar da sexta tarefa. O que é a sexta tarefa? Não muito contente lá, né, a Baba Yaga de a Vasalisa ter cumprido todas as tarefas, né? Ela pensa assim, que eu falei pra vocês que é aquela coisa de mulher que já tem um certo conhecimento, que ela fala assim, realmente ela ainda pode aprender um pouco mais. Sinto que ainda falta alguma coisa para ela cumprir nesse processo dela. E aí é onde ela, muito mal-humorada, né? Ela coloca para Vasalisa a função de separar aquelas duas sementes, que vão ser as sementes de milho, que ela vai separar o milho bom do milho mofado, né? E a semente de papoula, que ela vai separar do estrume. Essas duas tarefas de separação que a Baba Yaga passa para Vasalisa, elas são muito simbólicas, né? Porque as sementes, tanto as sementes de milho quanto a semente de papoula, elas eram muito usadas, principalmente as de milho, né? Elas eram muito usadas em rituais. Então, quer dizer, é uma semente que tem uma significação. O milho, ele era utilizado como sinônimo de vida. E a semente de papoula como, um sinônimo de morte, tá? E é interessante também a gente observar que as sementes de milho, tanto as boas quanto as mofadas, elas têm uma função. As sementes de milho boa, ela funciona como alimento. E as sementes de milho mofada era utilizada pelos antepassados como uma forma de alucinógeno, tá? Então, é interessante a gente observar que ambos podem ser bálsamos, medicamentos para o corpo, mas também podem ser estimulantes, relaxantes, né? Que é a questão aí dos alucinógenos.
As sementes de papoula também, elas foram muito utilizadas como barbitúricos, tá? Elas também eram usadas como uma forma de trazer esse relaxamento, né, em determinadas situações que a pessoa estava. E o estrume, ele também foi usado por muito tempo na antiguidade como uma espécie de cataplasma, né? Ele era utilizado como esse elemento que às vezes provavelmente ajudava a pessoa em algum caso de doença, algum machucado, alguma coisa, né? Então você vê que ambos têm uma significação muito simbólica, tá? E ambos fazem parte desse processo de vida, morte e vida. Porque quando ela separa essas sementes, ela traz aí a distinção de uma e de outra. Ela entende qual que vai me trazer o resultado, um resultado X ou um resultado Y, tá? A doutora Clarissa, ela fala que esse separar uma coisa da outra não é só separar porque são diferentes, né? Mas é porque a gente tem que entender a importância de cada coisa na nossa vida, tá? Tanto o que vai me trazer uma função, como o outro, que no caso aí, se a gente fosse pensar no milho, um vai me trazer a função de nutrir o meu corpo e o outro de me relaxar e me tirar desse estado de normalidade, digamos assim, porque ele leva você para um processo de um outro estado de consciência. Cada um deles vai me trazer uma aprendizagem diferente, cada um deles vai me trazer um ensinamento diferente. Então, não existe aí, de acordo com o que a doutora Clarissa coloca no fundo, o que é bom e o que é ruim. Existe apenas o que é que tem função na minha vida nesse momento. Isso para mim agora tem serventia ou não tem? Cabe na minha vida nesse momento ou não cabe? Não é entrar nesse processo de rotular como bom ou ruim, mas como apenas não é realmente necessário ou realmente não cabe mais no espaço de ser quem eu sou nesse momento, tá? E ela fala também que esse separar, né, essas sementes, ele está necessariamente ligado também a entender a esse discernimento que eu acabei de explicar para vocês, mas também entender o poder que o nosso inconsciente tem. Entender como esse inconsciente funciona muitas vezes, tá? Até quando o nosso próprio ego não entende muito bem essas mãos que estão ali, por exemplo, às vezes soltas no ar, separando ou descascando aquele milho que está relacionado a outra tarefa, ainda assim, quando a gente não reconhece isso, a gente, de uma certa forma, quando se permite entrar nesse processo de buscar isso que está lá no nosso inconsciente, a gente acaba aprendendo alguma coisa. A gente acaba aprendendo esse milho, né, que é vida, e essa semente de papoula, que é morte. Ok? E tudo isso envolve o processo da nossa intuição. Tá? Entender essa separação num nível mais profundo é justamente entender o processo da nossa intuição e acabar também se permitindo naqueles momentos onde a gente está com muitos dilemas, está com muitas perguntas, com muitas questões na nossa vida que a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente deixar esse poder da intuição chegar na frente. É aquele momento que a bonequinha fala para a Vasalisa, descansa, tá? É aquele momento onde a gente simplesmente chega na nossa cama, pensa nisso tudo e fala assim, cada um ao seu modo, olha, a questão é essa, eu vou dormir, eu vou deixar que Deus, que a minha intuição, sabe, que toda essa minha conexão com o divino me auxilie me trazendo a resposta, me auxilie me dizendo qual o melhor caminho nesse momento, tá? Então é deixar esse despertar acontecer naturalmente, sem necessariamente a gente criar esse processo de violência com a gente mesmo, para que a gente tenha uma resposta.
porque a sociedade ela cobra muito isso da gente, né? Respostas imediatas, respostas rápidas. E às vezes não é assim que o processo acontece, ele é lento, tá? Então, é muito importante lembrar que essa bonequinha vai estar sempre dentro da gente, tá? E que a gente tem que confiar. A gente tem que confiar nessa bonequinha. Tem que dar para ela, né, essa possibilidade de conduzir a gente para esse lado mais selvagem, ok? E a gente também vai aprendendo a nutrir essa bonequinha, escolhendo para ela os alimentos que são melhores, né? Aquilo que traz esse conforto e essa vitalidade que faz essa bonequinha estar sempre ativa. Não só por meio, como eu falei, das intuições, né, das previsões, das antecipações, mas pelo próprio movimento do meu corpo. Como o meu corpo está diante de tudo isso que está acontecendo. Ela traz um exemplo do jardim, né? Ela fala que o jardim ele mostra muito claramente esse ciclo de vida e morte. A natureza, de uma maneira geral, mostra isso muito claramente pra gente, né? Tem um momento de plantar, tem um momento de deixar colher, tem um momento de de deixar germinar, tem um momento de crescer, tem um momento de colher. E essa natureza vai enfrentar também todas as intempéries. Vai ter água, não vai ter água, vai ter seca, vai ter pragas que vão precisar, né, serem exterminadas nesse processo. E a gente é assim também, né? A gente vive esse processo durante a nossa vida. Então, observar a natureza é entender esse processo de ciclo, né, de vida, morte e vida. Eu tenho uma amiga que adora cuidar de planta e às vezes eu falava para ela assim, nossa, mas a plantinha morreu. Aí ela brava me assim, Roseni, planta morre também, tá? Então, isso me chamava atenção assim, quando ela falava, porque realmente a planta é um ser vivo e como todos nós, ela tem um processo de vida, né? Ela não vai durar para sempre. Aí a questão do apego, né, da gente, de deixar ir o que precisa ir, de entender que aquilo já cumpriu a função na nossa vida, tá? Então, o jardim ele exemplifica muito bem, tá? Esse processo de separação, de compreensão de cada movimento, de cada parte que tem na nossa vida e que precisa fluir naturalmente, tá? Compreender esse ciclo de vida, morte e vida, entender também que tanto o processo da vida quanto o processo da morte, eles merecem o nosso amor. Eles merecem o nosso entendimento, tá? Eles merecem também a nossa energia. Então é aí quando a gente entende esse movimento circular, né? Onde algo nasce, germina, cresce, morre. E é o nosso processo. Eu recomeço, eu escolho, tá? Eu coloco energia naquilo e eu vou deixando esses processos viverem ou morrerem, tá? Então vamos falar da sétima tarefa. A sétima tarefa é onde a Vasalisa chega para perguntar sobre os mistérios, tá? É onde ela começa é onde a gente, no fundo, nós todos começamos a viver essa capacidade de compreender a nossa natureza selvagem, tá? Esse processo mesmo de aprendizagem que a Vasalisa começou anteriormente na outra tarefa, eu vou trazendo esse entendimento para mim. É um processo que vai acontecendo muito solitariamente. É aquele processo onde eu olho para mim mesma e só eu tenho uma capacidade de mexer nisso daí, tá? Então, é aquele momento que a gente pergunta, e olha que a gente já fez isso tantas vezes, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual é o propósito da minha vida? Acho que todos nós, né? Todas nós já fizemos essa pergunta. Ela conta também uma história de uma mulher que era jovem, mas que ela tinha as mãos de anciãs, as mãos bem velhas, né? E aí ela fala que essa mulher, ela tinha só uma função na vida, que é ela colocar tuz. E aí ela traz que tuz é o fogo.
é o fogo da alma. No fundo é a energia de vida. Então tinha lá uns patinhos de porcelana que funcionavam com corda, né? E ela ia lá, colocava tuz naqueles patinhos, que é essa energia, esse fogo da alma, dava corda e deixava os patinhos se movimentarem. Alguns caíam e quebravam, outros continuavam caminhando ali, rodando. Aí ela colocava mais tuz, mais fogo nos patinhos. E novamente, alguns permaneciam e outros caíam e quebravam. Esses que quebravam, ela ia lá com o avental e soprava os cacos daqueles patinhos. Ela soprava isso daí como se fossem almas, estilhaços de almas, almas que precisam ser espantadas, tá? É justamente essa questão da vida, morte e vida. Tem coisas no nosso, né, caminhar aqui que precisam de luz, precisam desse fogo. A gente vai lá e coloca fogo, tá? E a gente vai perceber que alguns deles vão permanecer, que a gente vai poder colocar mais fogo. E tem outros que não, que vão quebrar. E a gente tem que entender que esses que quebram, a gente vai lá e o quê? E assopra. Assopra e deixa que, como ela fala, espanta essas almas para o céu de novo. Deixa, sabe, morrer o que precisa morrer. Ok? Então é soltar, soltar tudo que não te serve mais e colocar luz naquilo que você ainda quer manter dentro do seu processo, da sua história. Então a Vasalisa vai fazer as perguntas, né? E ela pergunta sobre os 3 cavalos. Sobre o cavalo branco, o cavalo negro e o cavalo vermelho. A Yaga, ela é essa deusa dos cavalos, né? Ela é essa deusa da fecundidade, tá? É como se a casa da Yaga fosse lá o coche, aquele lugar onde esses cavalos ficam guardados o tempo todo. E esses cavalos são essa simbologia de vida, morte e vida, tá? Então, o que seriam cada um deles? O cavalo negro, ele é a morte de tudo aquilo que não serve mais, porque ele é a noite, ele é a escuridão, né? É aquilo que não me serve mais e que eu preciso tirar do meu processo de vida. O vermelho é aquele momento onde eu detecto mesmo cada uma dessas coisas. Que eu olho para tudo aquilo e penso, bem, isso aqui não me serve mais, eu tenho que sacrificar. Não cabe mais no meu espaço de vida, tá? E o branco é aquele cavalo que significa o recomeço, é o amanhecer, é um novo dia que chega, é uma nova oportunidade, tá? É onde eu estou colocando luz de novo na minha vida. Então, todos os dias, no fundo, a gente vive esse processo desses 3 cavalos. A gente descobre o que a gente quer que morra, a gente observa o que a gente tem, sacrifica, deixa morrer e traz vida para aquilo que ainda precisa, ok? Dentro do processo da história, esses cavalos, eles têm também uma simbologia muito grande. O cavalo negro, ele vai representar lama, fertilidade, morte, acordo associado a esse mundo entre mundos. Lembra daquela mulher abaixo, entre mundos, né? Rio abarra o rio. Essa mulher que penetra, né, essa profundidade. O cavalo negro também vai representar essa promessa de que em algum ponto há luz. Ele escurece porque ele sabe que a luz vem, tá? O cavalo vermelho já vai representar isso, sacrifício, fúria, vontade de matar, vontade de morrer. Ele vai trazer também essa ideia de vida em algum ponto, né? Que ele é vermelho, ele é sangue, ele é emoção, ele é excitação, ele é eros, ele é desejo. Ele também traz essa promessa de que algo novo pode nascer. E o cavalo branco, que é o cavalo também que tem a simbologia da cor da alma livre, do espírito desembaraçado. Ele remete muito ao nosso corpo físico, tá? Ele tá ligado à nutrição, ao leite materno, que também é branco, né? Aliás, o leite materno nem é totalmente branco, né? Ele é meio translúcido, mas lembra leite, né? Ele
também traz essa ideia daquilo que perdeu a cor e que também é como os moribundos, por exemplo, quando as pessoas que estão morrendo, elas vão perdendo, né, essa energia de vida, ou mesmo quando já estão mortas. Mas ainda assim ele traz essa ideia de uma promessa de nutrição, uma promessa de onde algo novo pode chegar na nossa vida, tá bom? Você veja que a Vasalisa, se vocês lembrarem lá na história, ela vestia essas três cores, branco, vermelho e preto, né? Ela veste essas três cores na roupa e a bonequinha também, ok? E essa vestimenta também está mostrando aí esse processo de vida, morte e vida. E é legal a gente lembrar que nesse momento a Vasalisa vai ter a morte, né? Vai vivenciar duas mortes, que ela já vivenciou lá, a morte da mãe boa demais, e agora ela vai vivenciar a morte da sombra, né? Que é a morte da família e da madrasta. Então é o momento onde ela vivencia essa segunda morte agora, é o momento onde ela entende que o que ela precisa deixar morrer, o que não serve mais no processo da vida dela, né? É onde a bonequinha que ela recebeu da mãe boa demais e agora na nona tarefa, a caveira que ela vai receber da Baba Yaga vão ser os dois amuletos, as duas forças que ela carrega dentro dela. Porque agora ela não tem só uma mãe boa demais, ela tem uma intuição de uma mãe boa demais, mas uma intuição também de uma mãe selvagem, que é a da Baba Yaga, tá? Então, a Vasalisa, vocês lembram que ela até pensa em fazer uma terceira pergunta, não é? Que sobre aquelas mãos que balançam no ar. E aí ela acaba desistindo, né? De fazer essa pergunta, porque a bonequinha dá uma remexidinha lá no bolso. E aí ela fala assim, não, então não vou perguntar. E é interessante isso, porque a Baba Yaga fala, né? Saber demais faz a gente envelhecer rápido. E é legal a gente entender esse processo, que nem tudo a gente tem que saber, ou pelo menos não tem que saber nesse momento. Nem todas as respostas têm que vir naquela hora que a gente quer. Até porque muitas vezes a gente não está preparado para aquilo. A gente pode entrar num processo que às vezes ao invés de ser positivo, vai ser muito negativo pra gente. Então eu acho que toda informação que a gente recebe, ela vem no momento que a gente está preparado para lidar com aquilo. Tá? Eu acho que nenhuma ferida se abre quando a gente não está preparada. É igual aquela que a gente fala que Deus só dá o peso conforme a gente consegue carregar. Então, nem todas as respostas vão ser quando a gente quer, vai ser quando a gente está preparado para recebê-las. E muitas a gente nem vai saber, talvez porque nunca esteja preparada e talvez porque também tem coisas que pertencem ao divino, né? Pertencem a um plano que não é o nosso, tá? É legal a gente pensar nisso. Então, vamos entender esses ritmos femininos, eles são muito importantes para a gente poder fazer esse nosso processo com mais equilíbrio, tá? Com mais entendimento. Não só na atividade, mas também na pausa. Eu acho que isso deixou muito claro aí. A gente faz, mas a gente também para. A gente reflete, a gente descansa. A gente deixa que a nossa intuição trabalhe, tá? Então, na nona tarefa, quando a Vasalisa cumpre e que a Baba Yaga resolve perguntar para a Vasalisa, né? De onde que vem aí todo esse processo dela e que ela fala, eu recebi uma bênção da minha mãe. A Baba Yaga já fala, não, chega, meu processo com essa menina aqui agora, sabe, eu tenho que deixar essa menina seguir o caminho dela. Então é no momento que ela entrega a luz, né, essa caveira incandescente que sai fogo por todos os lados. Entender que quando a Vasalisa recebe esse fogo, não é porque a Baba Yaga esteja assim
digamos assim, que ela não sinta repulsa pelo fato da vasalisa receber a bênção, mas é porque a gente tem que entender que a bênção é essa intuição que veio lá da mãe boa demais. E a caveira, como eu falei, é essa intuição que vem dessa mãe selvagem. E o que acontece? A Baba Yaga é a mãe selvagem e ela tem que ser fiel a ela mesma. E se ela se aproxima demais dessa mãe, dessa intuição que é dessa mãe boa demais, ela deixa de ser fiel a ela mesma. Então, você entende? A gente precisa dessa intuição que vem dessa mãe, que é boa demais, até o momento da nossa vida. E a gente precisa também depois dessa intuição que vem dessa mãe selvagem, que é a Baba Yaga na forma da caveira. Porque essa mãe selvagem é aquela que não vai aceitar nada sem questionar. Ela pode até não questionar verbalmente, mas interiormente ela vai questionar e pensar: isso é bom para mim? É por aqui mesmo que eu quero ir? E o que acontece? A gente às vezes vive relações muito doentias, muito complexas, muito dolorosas, justamente porque a gente fica muito apegada só nessa mãe, só nessa intuição dessa mãe boa demais. Não, eu tenho que aceitar, não, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho sabe, dar mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. E muitas vezes a gente fica presa nessa ideia dessa mãe boa demais. E a gente não permite que essa caveira chegue e fale: peraí, isso tá bom? É isso mesmo que eu quero? Ainda vale a pena colocar o TUS lá, o fogo de vida nisso? Esse patinho tem que continuar andando? Ou devo deixar ele cair e quebrar? E suportar as consequências disso daí? É deixar entender que o que precisa morrer, vai doer, vai, mas ele vai abrir um portal de cura e vai abrir um novo, né? E é aquilo que eu falei para vocês, não tem como o novo entrar se eu não deixar o velho morrer. Aquilo que não me serve mais sair de dentro de mim, tá? Então esse processo de rejeição da Yaga vem por isso, porque a intuição que vem da mãe boa demais, ela tá aqui, tá na superfície. É aquilo que eu olho, mas assim, eu não saio desse campo aqui daquelas crenças limitantes que eu construí. Já a caveira, ela é a profundeza, é o subterrâneo da minha psique. É aquilo que eu vou lá na profundidade mesmo e falo: peraí, isso aqui não dá mais. Isso aqui não serve mais, tá? Então, entender que a gente tem esses dois processos, eles vão estar sempre com a gente e que a gente tem que saber que essa intuição que vem dessa mãe boa demais, que é submissa, que é obediente, que é subserviente, que acredita que aquilo tem que permanecer mesmo que não seja bom para mim, ela não cabe mais. Ela tem que ficar lá guardadinha e eu trazer a caveira mesmo. A caveira que vai estar sempre colocando em questão tudo que eu estou fazendo. Não para me punir, mas para eu ter autoconhecimento sobre as minhas escolhas. Tá? Então, por isso que essa caveira também, ela tem que se manter acesa. Tá? Porque se eu esqueço dela, se eu deixo a minha intuição para lá, eu perco essa sensibilidade de entender o meu processo cíclico. Eu nego esse conhecimento. E isso acaba mais cedo ou mais tarde trazendo muito sofrimento. Então, conhecer a Yaga é realmente levar nós mulheres a esse movimento. Sabe, que mesmo que seja pequenininho, que mesmo que seja só uma coisinha, de realmente entender e seguir uma nova orientação, sabe? De fazer algo de maneira diferente, mudar mesmo internamente algo que não me serve mais, ok? Então, essa caveira que ela mostra aí na última tarefa da Vasalisa, ela também é muito simbólica, porque caveira é um símbolo de adoração dos ancestrais, né? São
A doutora Clarissa, ela fala que são aqueles seres humanos que a Baba Yaga matou e comeu. Por quê? Ela mata e come porque aquilo vai trazer para ela essa sabedoria, tá? Ela vai trazer para ela todas essas informações. É como se os ossos, como eles são aquilo que permanece, tudo que tem de informação fica perpetuado neles, nesses ossos. Ok? Então a Vasalisa recebe essa caveira e ela segue de volta para a floresta, né, gente? E esse processo aí que está finalizando, esse processo de iniciação da Vasalisa, que simboliza aí esse ícone de sabedoria, ela recebeu a sabedoria da Yaga e está levando essa sabedoria no caminhar dela. Você vê que quando ela chega lá perto da casa dela, ela pensa assim, em desistir. Nossa, será que vale a pena eu continuar com tudo isso? Será que eu quero mesmo, né, abandonar todas essas minhas sombras? Será que eu quero mesmo transpor essas trevas? Então é o momento que ela para e reflete que no fundo no conto está representado pela madrasta e pelas filhas más, né? Em que ela pensa, nossa, será que eu quero mesmo carregar essa caveira? Será que não será melhor eu largar essa caveira e ficar com a mãe boa demais? Então é esse momento que a Vasalisa para ali no meio da floresta e ela olha para esse lado feio e sombrio dela e ela tem dúvida se ela vai deixar tudo isso para trás. É o momento em que, tanto no processo da Vasalisa como de todas nós, aonde a gente vai ter que transpor essas trevas, esse lado feio que a gente não quer olhar, essa situação que não tá boa que a gente não quer olhar. De verdade, ir largar e deixar ir embora, tá? É lidar com esse rosto dessa megera, dessa mãe selvagem que tá dentro de cada uma de nós, né? Que faz parte dessa natureza selvagem. É olhar sem medo, né? Então é isso que a Vasalisa para ali e pensa. E agora? Será que é isso mesmo? Então, mais uma vez, ela não olha mais para aquela intuição da mãe boa demais, ela olha para a intuição da mãe selvagem e compreende que chega, eu não preciso mais ter medo, eu compreendo quem eu sou, eu sei o que não serve mais para mim. Então, ela traz essa purificação dessa persona, muitas vezes, que eu até falei lá atrás, né? Quantas máscaras a gente usa? A máscara de boazinha, a máscara de vítima, a máscara de coitadinha. Todos esses sentimentos que a gente gera, porque às vezes a gente tem ganho acessório, às vezes a gente ganha ali uma atençãozinha que é rápida, sabe? A gente ganha ali um beijinho que é superficial, só porque a gente está fazendo aquilo que para o outro, para a sociedade, é o que seria bom. Então é o momento que eu olho e falo, não, não quero mais isso. Se alguém me abraçar, se alguém me beijar, se alguém me amar, é porque eu tenho em mim essa mulher que sabe o que quer. Sabe? Essa mulher que compreende aquilo que não serve mais para ela. E aí ela vai purificando todas essas personas, sabe? Todas essas maneiras de ser que não te cabem mais nesse seu processo. Ela aprende agora a separar pensamento de sentimento, a reconhecer a força que tem dentro dela, tá? Ela percebe, a mulher, ela percebe aí que ela pode nutrir a si mesma, nutrir com autoconfiança, com autorresponsabilidade sobre tudo que ela escolhe. Ela sente aí como
como vocês receberam agorinha mesmo, todo esse legado dessa ancestralidade feminina. Ela recebe tudo que é bom e se sente mais conectada, tá? Se sente mais conectada a essa sabedoria. Então, quando a Vasalisa volta para casa e a madrasta e as filhas, né, recebem esse fogo, é onde essas sombras, onde essas personas viram cinzas, né? É onde agora ela está reformulando essa sombra, onde ela está tendo a oportunidade de, após ter penetrado nessa floresta, nessas profundezas, ela traga essa luz de volta para aquilo que ela escolheu, né, deixar morrer. A doutora Clarice, ela fala, né, que uma vez que a gente entra nessa floresta, não tem volta. Né? Aquilo que a gente pode até ir lá, mexe na ferida, percebe aquilo que não serve mais pra gente. E aquilo que eu falei, tenta lá fazer um curativozinho, cuidar um pouquinho daquela feridinha, mas vira e mexe, ela vai abrir. Então, é importante a gente perceber que quando a gente se propõe a entrar nessa floresta, que a gente tente fazer o melhor daquilo que a gente está mexendo, para que a gente não volte e permaneça numa dor mais profunda. Porque enquanto a gente vive na ignorância do entendimento do que significa aquilo para a nossa vida, a dor é desse tamanho. Quando a gente passa a ter consciência, a dor fica desse tamanho. Ela multiplica, né? Então eu acho que se vai mexer, tem que mexer e tem que tentar trazer isso de uma forma saudável, tá? Para você não ficar preso numa dor ainda maior. Ok? Então, entender esse processo aí dessas duas bonequinhas é bem legal, tá? É entender todo esse processo de força mesmo que a gente tem dentro da gente. É perder o medo de sair da zona de conforto. É entender esse poder de intuição que a gente tem nas mãos agora. Tá? É fazer esse poder estar ativo todos os dias. A gente sabe, como a doutora Clarissa fala mesmo, que é mais fácil jogar a caveira lá no meio da floresta e simplesmente seguir naquilo que a gente já está acostumado. Sair da zona de conforto dói mesmo. Então, lidar com essa sombra significa mexer em coisas que a gente não quer mexer, tá? Então, vamos trazer essa percepção, vamos observar até que ponto essas sombras, essas personas que eu tô deixando existirem, elas não estão sugando a minha energia de vida, elas não estão sugando o meu prazer, o meu desejo, sabe, o meu tesão mesmo de fazer tudo aquilo que eu desejo. Então vamos ter consciência desse nosso processo, fazendo sempre aquilo que é melhor para nós mesmas, né? Mas sem perder essa conexão mesmo com o que é inato com a gente, com o que é mais sagrado dentro da gente. A doutora Clarissa, ela traz até lá na nona tarefa também o exemplo do buffet, né? Que quando a vida da gente é igual um buffet. A gente chega lá, tem várias opções, né? E a gente escolhe qual opção que a gente quer se conectar. E muitas vezes a gente esquece que a nossa vida é como um buffet. E a gente escolheu aquela comida e acha que tem que comer macarrão todo dia. Escolheu o macarrão e acha que é só macarrão, só macarrão, só macarrão. E esquece que tem várias opções
que você pode voltar lá nesse buffet usando esse seu self instintivo mesmo, sabe? Mergulhando nessa psique selvagem e falando assim: eu tô com fome de quê? O que que me falta? O que que eu desejo hoje? Sabe? Olha para esse buffet e fala: nossa, quantas opções eu tenho de relacionamentos, de trabalho, de amizades. E olha lá, volta para essas duas ferramentas de intuição que você recebeu. Usa das duas com equilíbrio, tá? Quando a gente olha para nossa intuição, a gente fica muito mais espontâneo, tá? Isso não quer dizer que a gente fique imprudente, como ela mesma diz, a doutora Clarissa. Espontaneidade é quando a gente tem noção dos limites, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente põe atenção naquilo que a gente está fazendo, tá? Ser boazinha demais é perigoso, né? A gente até pergunta, será que eu quero ser essa vasalisa? Quem é que quer ser uma vasalisa? É aquilo que a gente falou, a iniciação, ela envolve entrar na floresta. Então, às vezes, eu quero ficar lá só com aquele começo da vasalisa, aquela vasalisa que tá na Mãe Boa Demais. Mas mais cedo ou mais tarde eu vou ser jogada. Eu vou ser jogada nesse processo dessa Baba Yaga. E eu vou escolher como eu quero lidar com isso. Né? Como eu vou deixar viver e deixar morrer algumas coisas na minha história. Como eu vou me libertar dessa Mãe Boa de Vaz, tá? Quando eu vou trazer dúvidas para que eu possa me conectar com a minha caveira que mora a minha Baba Yaga, essa mãe selvagem que traz sabedoria, que sabe o que é bom e o que é ruim, tá? Então a gente, a doutora Clarissa, ela fala que lá no fundo dos nossos ovários, né, que é onde a gente tem esse poder de criar, esse poder de fecundar coisas novas, tá? Tem essa energia de entendimento. Esse filho que é esse sonho deve morrer. Esse filho que é esse sonho deve nascer. Lá no fundo desses ovários, a gente tem essa consciência. E que a gente pode até se enganar por muito tempo. Mas no fundo, uma hora essa luz que está nessa caveira, ela se manifesta. E vai ser uma escolha nossa olhar para essa luz e deixar que ela se faça presente cada dia mais para a gente seguir uma jornada diferente ou não, permanecer na mesma jornada. E sem julgamento, tudo que a gente traz, né? Tudo que eu falei e que está relacionado diretamente com o que a doutora Clarissa traz no livro Mulheres Correm com os Lobos, são apenas escolhas. Isso é muito claro, tá? É um processo profundo em que algumas mulheres vão ver muita beleza e muita conexão, mas algumas também vão achar que isso não serve para elas e tá tudo bem. Acho que daí surge o respeito, de entender que cada uma de nós tem um processo, né? E que deve ser respeitado esse processo. Algumas vão entrar nessa floresta aos 20, outras aos 30, outras aos 40, outras aos 50, outras aos 60, outras nunca. E tá tudo bem. A gente, sabe, escolhe e recebe aquilo que a gente falou, que é essa preparação para adentrar esses mundos, buscar essas respostas. E cada uma tem os seus motivos. E nós não estamos aqui para julgar os motivos.
nem para dizer, ah, essa é mais frágil, essa é mais forte. Não. São apenas momentos diferentes de acessar alguma coisa ou de não acessar alguma coisa. Afinal de contas, tudo é só um ponto de vista. Tudo é só uma forma de pensar dentre tantas possibilidades que esse mundo nos traz. Então é isso, meninas. Essas são as últimas tarefas, né? Muito grata por vocês terem escutado. Gratidão.